Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu vou explicar basicamente algumas coisas básicas do Java que eu tenho aprendido aí, tem sido grande parte do meu tempo, né, aprendendo Java. Esse vídeo vai ser só o mais básico e eu acho que esse é um momento para solidificar os conhecimentos e de repente ajudar aí alguém que quer começar também, né? Então, tipo assim, a primeira coisa que a gente sabe do Java é que ela é uma linguagem orientada a objetos, né? O que é isso? Basicamente, ela opera em torno de coisas do mundo real. Você tem, tipo, coisas como um cachorro, por exemplo. Um cachorro, ele vai ter as características dele, ele vai ter os comportamentos dele, tudo isso é um parado no Java, né? Claro que a orientação a objetos tem algo mais específico, mais trabalhado, assim, de declaração, mas por hora o que você tem que entender é isso, cara. Basicamente, a gente tem métodos que se relacionam com os comportamentos desse cachorro, né? Os atributos que se relacionam com as características e tal. Mas vamos lá. Aqui na main, basicamente, a gente vai instanciar a classe, abrir os processos, fazer as coisas em tempo de execução, né? Mas então não é aqui que a gente vai exatamente mexer. A parte importante para nós agora, para entender, é a criação de classe. Então, você vem aqui no IntelliJ, né? Um maisinho e tal, Java Class. Aí você dá um nome do que você quer usar. Sei lá, eu quero fazer um sistema de um banco. Então, eu vou colocar um banco, vou colocar pagamento. Aí o pagamento vai ter as subclasses dele de pagamento crédito, pagamento débito, etc. Ou a gente pode simplificar tudo isso e colocar um exemplo de cachorro para ficar mais visível, né? Mais fácil. Então eu vou colocar cachorro, vai ser a nossa classe. Aí, instantaneamente criei aqui. A primeira coisa que ele faz é isso aqui: public class cachorro. A primeira coisa que você tem que pensar são os atributos dele. Então o que um cachorro tem, o que importa para um cachorro. E aí depende, você pode ir numa abstração maior ou menor. Tipo, você pode escolher, sei lá, um cachorro ele tem nariz, mas qualquer animal também tem nariz. Mas aí você pode do jeito que você quer. Eu vou colocar nome. Lembrando, se você não teve nome, nenhuma experiência prévia com programação e tal, eu vou fazer esse vídeo depois explicando os tipos, né? Tipos de dados e tal. Todos esses nomezinhos aqui, ó, eu vou fazer um vídeo explicando eles. Mas basicamente aqui o que tem que entender é uma variável de texto. Então ele vai ser tipo nome igual alguma coisa assim, ó. Nome igual Totó. O nome dele assim, entendeu? Só que eu não vou colocar isso aqui agora, que eu vou fazer de outra forma. Mas poderia ser declarado aqui também, só que isso seria o nome de todos os cachorros possíveis, né? Todos os cachorros que a gente criar com isso aqui teria esse nome, não é isso que a gente quer. O que mais que cachorro tem? Cachorro tem, sei lá, idade. Por enquanto eu vou deixar isso aqui. Lembrando que aqui, tinha esquecido, public. Isso aqui são modificadores de acesso. Ideal é colocar public por enquanto. Depois eu vou fazer um vídeo também mostrando sobre os modificadores de acesso de encapsulamento, né? De private, protected e tal. Mas por hora vamos colocar public, certo? Aí o que vem depois? A gente tem, depois dos atributos, a gente pensa o seguinte: quando a gente tem um cachorro, a gente não tem só um cachorro, a gente tem tipo o meu cachorro. Então eu vou querer, digamos que, instanciar um cachorro. O meu cachorro não é um cachorro, ele é o meu cachorro. Ele tem nome, ele tem uma idade específica. E como a gente quer criar uma classe cachorro para estipular todos os cachorros do mundo que a gente quiser, então se eu quiser ter 3 cachorros, eu vou ter 3 cachorros diferentes. A gente precisa uma espécie de método, que não é um método porque ele não tem retorno, mas ele atua completamente igual a um método, que é o construtor. A gente chama só de construtor ou método construtor, vai da sua teoria, mas se eu não me engano ele não é considerado método. Que a gente vai basicamente dar um modificador de acesso, cachorro. Essa é a sintaxe do método, né? Por enquanto a gente já vai se aprofundar mais nessa parte. Mas aqui eu vou colocar todo o tipo que eu espero receber nele. Já vou explicar isso também. Idade. São as coisas que eu espero receber nele. Então, assim, quando eu for criar um cachorro, eu quero ter o quê? Eu quero ter um string nome. Eu quero ter um valor inteiro de idade, né? Que represente a idade. E aqui a gente vai falar sobre esse diz, que ele é muito importante. O diz serve para representar que a gente está falando dessa variável aqui. Qual a diferença dessa variável para isso aqui? Essa que está aqui no parênteses é um parâmetro. Então, o parâmetro é o que a gente espera receber na criação para atribuir ao nosso cachorro que a gente vai criar, certo? Então, eu tenho um cachorro que ele tem que ter um nome. O tem que ter um nome é isso aqui. E aí, o nome que eu vou receber é esse aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o nome que ele tem que ter e colocando aqui o nome que ele recebeu, entendeu? Eu estou basicamente atribuindo as variáveis. Vale lembrar que aqui não está definido nenhum nome ainda. A gente vai para essa parte daqui a pouco. Aí diz ponto idade igual idade normal.
Mesma coisa, né, na verdade. Aqui, basicamente, nosso construtor tá pronto, certo? Por hora, é isso que a gente precisa. E na main, como que a gente faz? A gente queria criar o que mesmo? A gente queria criar um cachorro, né? Então a gente coloca um cachorro, certo? E a gente vai dar um nome pra esse cachorro, mas não é o nome do cachorro. A gente vai dar um nome desse item, que seria o objeto, né, do cachorro. Então, tipo, não é o nome essencial do cachorro. Enfim, ficou meio confuso. Mas eu vou colocar, tipo, cachorro 1, entendeu? Um nome mais genérico. Vai ser igual a new. New é a palavra reservada pra criar um construtor. E eu vou colocar o nome dele. Então vai ser Totó. E a idade, se eu não deixar nada, ele entende que não foi declarada a idade e é essencial pro construtor, né? Senão ele não roda. Ele precisa criar as coisas com a variável completa. Tem como ele fazer sem e atribuir depois, mas isso é papo para outro dia. Seria pelo método getSetter, né? Getters e setters. Idade ele vai ter, cara, ele vai ter 2 anos. E aí temos o nosso primeiro cachorro, certo? Nesse caso aqui eu fiz a atribuição direta sem usar scanner, né? O scanner é algo interessante também de se aprender no começo, né? Porque geralmente em projetos legados você não utiliza, mas é bom para testar, né? E aqui se a gente quiser ver, dá um salt normal que ele já puxa systemout.println. Esse comando é o para printar na tela, né? A gente coloca aqui o que a gente quer exibir. Então eu quero exibir o nome. Então vai ser cachorro 1. Vale lembrar que eu vou referenciar esse cachorro nunca pelo nome ou pela idade dele, que esses são os atributos. Eu vou referenciar pelo nome da variável que eu criei o cachorro, entendeu? Que vai ser o cachorro 1. O cachorro 1 ponto nome. Nome e depois eu quero exibir a idade dele, né? Então cachorro 1 ponto idade. Certo? E basicamente se a gente rodar esse código ele vai exibir os dois, né? Perfeito, Totó, 2 anos, né? Basicamente. Dá pra até colocar aqui mais texto, que é o ideal. Boas práticas desse evidenciar o que você tá fazendo. Então vou colocar aqui nome e aqui idade, certo? Esqueci as aspas. Idade. Aqui vale lembrar que a variável ela tá fora das aspas, né? Que eu não tô chamando um texto. Se eu te colocasse entre aspas ia vir o print do cachorro, né? O texto ele declara que é literalmente um texto. Se eu colocasse uma variável definida como idade e colocasse dentro das aspas, não ia chamar variável, ia chamar a palavra, né? Então aqui basicamente vai acontecer a mesma coisa que agora com escrito certinho, né? Nome, totó, perfeito. Então basicamente, o que a gente fez aqui? A gente trabalhou com classes, atributos e argumentos. Argumentos é uma parte importante que eu não expliquei, mas os argumentos e parâmetros, eles são bem parecidos e muita gente confunde. Os parâmetros são essa parte aqui, é o que a gente espera receber. Mas aqui, o que importa mais, na verdade, é o tipo dele. Se você reparar, tipo, você precisa receber os valores também. Mas aqui o que tá declarando é que você espera receber um tipo, nome de alguma coisa, porque o tipo é o que guia, né? Se der conflito de tipo, vai dar problema. Mas aqui, basicamente, são os parâmetros. O que você espera receber na declaração do método são os parâmetros. E o que você essencialmente manda, que é o totó e o 2, são os argumentos da sua instância, né? Os argumentos do seu método, na verdade, que aqui é um método, espécie de método construtor, né? Então, basicamente, a gente criou uma classe cachorro, né? Temos a classe cachorro, temos os atributos dele, que é o nome e a idade, certo? Temos o método construtor dele, simples, com nome e idade aqui. E temos a nossa instância de cachorro. Esse aqui é o nosso objeto. A gente instanciou, a gente criou um cachorro, entendeu? A gente tem a classe cachorro, tudo que representa cachorro está aqui. E a gente criou um cachorro novo para isso. Basicamente, esses são os conceitos iniciais de orientação a objetos, né? A gente viu o this também, que é importante. E por hoje é isso, basicamente, né? Uma coisa bem simples. Assim, aqui tá bem simples ainda, mas a gente vai destrinchar isso aí. Entendeu? Então é isso, mano. Se tu gostou do vídeo, deixa o like. Se tiver outro vídeo, assiste o próximo. E deixa um comentário aí se achou alguma coisa ruim, achou algo que pode melhorar. Tamo junto. Valeu.